Olá, tudo bem? Hoje em dia se fala muito em qualidade e hoje nós vamos falar sobre a qualidade na comunicação, tanto escrita quanto oral. E para se falar em qualidade na comunicação, temos que dar um destaque àquela que é a principal, que caracteriza a eficácia da comunicação, que é a clareza. Possivelmente, você já sentiu dificuldade quando precisou escrever um simples cartão para acompanhar um arranjo de flores, não é mesmo? E isso está relacionado à adequação da linguagem, que é o tema da nossa aula. Observe o exemplo. Quantas vezes você já precisou enviar um cartão parabenizando alguém por uma conquista? Várias vezes, não é mesmo? Então sabe o quanto é difícil adequar a mensagem à compreensão do receptor. Afinal, você não quer passar a mensagem errada. Quando uma pessoa recebe uma promoção, por exemplo, evite mandar uma mensagem deste tipo: você é uma pessoa maravilhosa, seu sucesso é um exemplo para todos, inclusive para mim. Parabéns! Pois o receptor pode entender como um recado muito bajulador. Da mesma forma, evite mensagens nesta linha: quem diria, hein? Conseguiu atingir seu objetivo. Pois soa irônico e até mesmo invejoso. Enfim, o que vale é o bom senso, evitando a bajulação e a frieza, como em parabéns e sucesso neste novo desafio que se inicia. Como você pode perceber, é preciso adequar a mensagem para que a pessoa que vai recebê-la a compreenda da forma correta. Caso contrário, a pessoa que receberá o cartão poderá achar que o funcionário quer obter vantagens por ela estar em um cargo acima do seu, ou, como na segunda mensagem proposta, pode soar como se o funcionário invejasse a sua vitória. Parece-me que a intenção aqui foi simplesmente parabenizar o chefe para não soar indiferente. Sobre a importância de adequarmos corretamente a linguagem, vamos conhecer a opinião que o professor gramático e acadêmico Evanildo Bechara escreve nas suas obras. Como de manhã, a pessoa abre o seu guarda-roupa para escolher a roupa adequada aos momentos sociais que ela vai enfrentar durante o dia, assim também deve existir na educação linguística um guarda-roupa linguístico, em que o aluno saiba escolher as modalidades adequadas a falar com gíria, a falar popularmente, a saber entender um colega que veio do norte ou que veio do sul, com os seus falares locais, e que saiba também, nos momentos solenes, usar essa língua exemplar, que é o patrimônio da nossa cultura. Para compreender melhor o que o mestre Bechara propõe, reflita comigo. Se você quisesse convidar um amigo para assistir a um filme, você não escreveria uma mensagem no celular assim: prezado, convido-o, por meio deste comunicado, para um encontro no cinema hoje, dia 25, às 19 horas. Atenciosamente, Felipe. Esta é uma linguagem formal. Possivelmente você escreveria um texto rápido e direto como: cinema hoje à noite, Felipe. Este exemplo mostra que precisamos sempre adaptar a linguagem a ser utilizada. A primeira mensagem seria mais adequada se fôssemos marcar uma reunião no escritório. Eu não sou contra o internetês, eu sou contra que ele seja imposto como norma, porque a norma da língua portuguesa é outra e nós temos que aprender a norma culta da língua portuguesa para nos expressar. Quem inventou a internet, quem inventou o celular, se só tivesse o internetês, não conseguiria fazer invento algum, porque a língua é uma ferramenta de trabalho, um instrumento de invenção. Eu acho interessante, acho que é uma demonstração que a língua está viva, agora embute também um perigo, quer dizer, é preciso, e aí muito para o jovem, quer dizer, ele não pode se fechar no internetês, porque na vida profissional dele, não é com o internetês que ele vai manejar, ele tem que manejar com o português. Além disso, a adequação da linguagem precisa estar relacionada com uma boa redação. E uma boa redação deve apresentar, entre outras qualidades, 3 em especial: a clareza, a concisão e a correção gramatical. A clareza, como já foi dito, é o nosso principal objetivo. É muito fácil dizer
que um bom texto deve ser claro. Difícil é conseguir. Também é difícil ensinar o aluno a ser claro. Enfim, como atingir clareza? Bom, eu proponho que nós subamos uma escadinha de 3 degraus. E em cada degrau nós vamos analisar um aspecto da comunicação na busca da clareza. No primeiro degrau, vamos analisar o menor elemento que usamos na comunicação, a palavra. Queremos saber que tipo de palavra devemos usar para uma redação ser mais clara. No segundo degrau, vamos juntar as palavras e formar as frases. Queremos saber como construir frases com maior clareza. E, por fim, no terceiro degrau, temos o texto propriamente dito. Vamos, então, para o primeiro degrau. Que tipo de palavra devemos usar para atingirmos clareza? Eu proponho que ela atenda a 3 aspectos. Para sermos mais claros, é necessário que as palavras sejam simples, precisas e adequadas. Primeiro, precisamos entender o que são palavras simples. Palavras simples são, teoricamente, palavras usuais, que são do conhecimento da maioria, principalmente do destinatário do texto. Dessa forma, torna-se importante escolher um vocabulário acessível ao leitor. Para você entender melhor, um advogado, quando redige uma petição para o juiz, pode e até deve usar termos técnicos como meritíssimo, expressões jurídicas, como ação de improbidade, palavras latinas como habeas corpus. O juiz provavelmente não terá problema algum para entender o texto. Entretanto, o mesmo advogado, se tiver que fazer um relatório para um leigo, deverá, antes de mais nada, adequar a linguagem, ou seja, buscar um vocabulário que seja do conhecimento do leitor. Por falar em palavras, existem aquelas que são escritas de forma parecida e que têm significados diferentes, mas sempre causam dúvidas quando as usamos no dia a dia. Vamos aprender a maneira correta. Quantas vezes você já parou o que estava dizendo para pensar qual destas palavras utilizar? Mandado ou mandato? Se você sempre confunde essas palavras, aí vão algumas dicas. Se tratar de um documento ou uma ordem judicial, o correto é utilizar a palavra mandado. O juiz expede um mandado de prisão. O advogado entra com um mandado de segurança para defender seu cliente. Já a palavra mandato significa o conjunto de poderes que um político recebe pelo voto para representar o povo. Sendo assim, o deputado possui um mandato de 4 anos, da mesma forma que o mandato do prefeito foi cassado. Agora você não vai mais confundir mandado com mandato. Mas adequar a linguagem para que ela seja acessível ao leitor não significa usar uma linguagem vulgar, cheia de gírias e vícios de linguagem. Por exemplo, se você estivesse candidatando a uma vaga de emprego, você cuidaria do texto que escreveria no e-mail, não é mesmo? Você não usaria o mesmo tipo de linguagem que usaria ao mandar um e-mail para um amigo. Certamente você optaria por uma linguagem mais formal. Afinal, a forma como você escreve será também avaliada pelo contratante. Para que não cometamos equívocos, precisamos entender melhor o conceito de adequação da linguagem. A fala pode ser dividida em pelo menos 3 registros ou 3 níveis. Os níveis da fala são basicamente o popular, que pode chegar às raias do vulgar, o popular coloquial, que é do dia a dia, e o culto, que é também conhecido como formal. Uma boa redação empresarial deve ser uma linguagem coloquial cuidada, ou como eu prefiro chamar, semiformal. Para entendermos um pouco mais os níveis da fala, vamos observar alguns exemplos. Primeiro, vamos escrever uma mesma frase de 3 maneiras diferentes. Primeira, a galera deu uma maior força para o gerentão. Na segunda, o pessoal deu força para o gerente. E na terceira, o pessoal apoiou o gerente. A primeira frase exemplifica a linguagem popular, devido ao excessivo uso de gírias. A segunda, que usa menos gírias,
poderia ser classificada como popular coloquial. E a terceira já representa a fala formal, culta, porque não usa gírias. Portanto, podemos tirar as seguintes conclusões. A linguagem popular vulgar usa gírias exageradamente. A linguagem popular coloquial usa gírias moderadamente. E a linguagem culta ou formal não usa gírias. Assim sendo, se o nosso texto deve ser formal ou mesmo semiformal, não devemos usar gírias e também precisamos evitar expressões populares e termos chulos. Palavrões, nem pensar. Vamos agora escrever uma outra frase, também de 3 maneiras diferentes. Só que agora, nós vamos observar o respeito às normas gramaticais. A gente vimos ele quando fumo no banco. A gente viu ele quando fomos no banco. E nós o vimos quando fomos ao banco. Eu sei que exagerei na dose, mas foi intencional. É para que a fronteira entre os níveis da fala possam ficar mais visíveis. A primeira frase, com certeza, exemplifica uma linguagem popular vulgar. São erros grosseiros, pode ser ignorância, mas também pode ser apenas despreocupação, ou seja, momentos em que usamos a língua portuguesa totalmente despreocupados em relação à correção gramatical. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar um jogo de futebol. Maracanã lotado, Brasil decidindo um campeonato, jogando pelo empate, o jogo já está no final, o jogo está empatado, Brasil sagrando-se campeão, quando um atacante adversário, em total impedimento, entra na área e faz o gol. E o juiz dá o gol e o Brasil perde o campeonato. Aí você, no meio da torcida, levanta-se com a educação que o caracteriza e extravasa sua ira. Por favor, senhor juiz, anule o gol. Ele foi ilegal. Anule-o, anule-o. Todos nós sabemos que nem há torcedor que nessas horas utilizasse essa linguagem super formal. Nós sabemos bem que nível de linguagem qualquer torcedor utiliza numa hora de extravasar a sua ira. Por mais estudo que tenha, por mais culto que seja, por mais educado que seja. Eu só quis mostrar a vocês que há situações em que o uso da linguagem popular, vulgar, se torna até necessária. Há quem diga que se você não usar, nesse caso, a linguagem mais chula que você conhece, não extravasa raiva nenhuma. Mas a verdade é que isso tem o seu momento. Voltando à frase, além de a gente estar junto, ainda há a conjugação equivocada dos verbos ver e ir, vimos e fumo. O correto seria conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, a gente viu, e quando foi. A segunda frase exemplifica uma linguagem coloquial. Encontramos aqui alguns vícios de linguagem, alguns casos polêmicos. Primeiro, o discutível uso da expressão a gente em substituição ao pronome nós. Todos nós sabemos que o correto seria usar o pronome reto da primeira pessoa, nós. Entretanto, por hábito e não por ignorância, muitas vezes preferimos usar a expressão a gente, principalmente com a preposição com. Geralmente frases como ele saiu com a gente, ele se reuniu com a gente. Eu acho que todo mundo sabe que, segundo a gramática tradicional, deveríamos usar a forma conosco. Agora eu pergunto, quem, no chopinho da sexta-feira, diria que ele esteve aqui conosco? Que falou conosco? Vamos pensar que você bebeu além da conta. Quem usa conosco na beira da praia? Vamos pensar que é biscoito, dá um conosquinho aí. Agora, imagine a ata de uma importante reunião da sua empresa com os diretores de um grande cliente ou de um grande fornecedor. Aí o redator escreve, os diretores da empresa tal estiveram aqui com a gente. Não é uma questão de estar certo ou errado. Com certeza estamos diante de uma frase cuja linguagem está totalmente inadequada. Usar com a gente em um relatório técnico é tão inadequado quanto usar conosco no chopinho, na praia ou num campo de futebol. O segundo problema nessa frase é o famoso viu ele. Temos aqui um erro gramatical. Embora seja muito frequente na fala dos brasileiros, em textos formais ou semiformais, devemos evitar o uso dos pronomes retos, ele, ela, eles, elas, na função do objeto.
Para isso, existem os pronomes oblíquos, o, a, os, as, que às vezes viram lo, lá, los, las. Assim, em vez de você falar vou encontrar ele, você deve falar vou encontrá-lo. Da mesma forma, você não vai ajudar ela, e sim ajudá-la. O terceiro problema da segunda frase é a mania que o brasileiro tem de ir em algum lugar. Vai no banco, vai na praia, vai no cinema, vai no Maracanã. Mas ele não vai nesses lugares, mas vai a esses lugares. De acordo com a regência clássica, o verbo ir pede a preposição a e não em. Você deve ir ao banco, ir à praia, ir ao Maracanã, ir ao cinema. A terceira frase é um bom exemplo de como podemos utilizar a linguagem culta ou formal. Ela utiliza o pronome nós, o pronome oblíquo o, em substituição do pronome ele. Os verbos foram conjugados corretamente. E, por fim, a regência do verbo ir. Vamos, então, relembrar algumas dicas que vão ajudá-lo na elaboração de um relatório para o seu chefe ou enviar uma mensagem eletrônica, um e-mail, para conseguir a vaga de um emprego. Evite substituir o pronome nós pela expressão a gente. Não utilize ele, ela, eles e elas na função de objeto. Utilize lo, lá, los, las. Lembre-se sempre de colocar a preposição a após o verbo ir. Boa redação empresarial deve apresentar uma linguagem formal. Isso significa que não devemos usar gírias e que devemos respeitar as regras clássicas da gramática. Portanto, a linguagem da redação empresarial deve ser culta. E aqui temos um outro problema. Muita gente confunde linguagem culta com eruditismo. Escrever bem não é escrever difícil. Escrever bem não é um exercício de exibicionismo linguístico. Vamos aprender o uso da linguagem simples. A eficácia da comunicação está no fato de fazermos o nosso texto totalmente compreensível. E para isso, o primeiro passo é usarmos uma linguagem simples. E linguagem simples não é vulgarismo e, obviamente, também não é preciosismo. Vejamos um bom exemplo. A imagem da empresa ficará obnubilada se a entrega do projeto for, mais uma vez, procrastinada. A frase está gramaticalmente correta, mas muita gente talvez não a entenda, ou pelo menos tenha alguma dificuldade inicial para entendê-la. Embora não esteja errada, na minha opinião, é uma frase inadequada à redação empresarial. Serve, talvez, para impressionar, mas certamente não para comunicar. Obnubilado é uma palavra que pouquíssimos conhecem. Significa obscurecido, turvo, manchado. No texto poderia ser interpretado como a imagem da empresa ficará prejudicada, suja, maculada, denegrida. Obnubilado é uma palavra usada na área médica, na psiquiatria, quando a pessoa está com raciocínio confuso, com a mente turva, obscurecida. Imagina uma pessoa que já está obnubilada ao ouvir isso do médico. Vai restar uma única pergunta: morro quando? Já o procrastinado não é tão desconhecido assim. Os advogados, por exemplo, adoram uma procrastinação. Confira a explicação desta palavra. Na comunicação, vale o dito popular: por que dificultar se você pode simplificar? É o que acontece com a palavra procrastinar. Procrastinar um prazo seria nada mais do que adiá-lo ou prorrogá-lo. Mas se mesmo assim você quiser utilizar a palavra procrastinar, cuidado, pois ela possui conotação negativa de enrolar ou ganhar tempo. Ainda sobre o verbo procrastinar, vou lhes contar uma história verídica ocorrida em um grande escritório de advocacia do Rio de Janeiro, onde durante muitos anos dei cursos de redação e atualização gramatical. Um advogado, aluno meu, liga para um cliente, que não era advogado, serviço terceirizado, portanto, e lhe deu a notícia: teremos que procrastinar a assinatura do contrato. O cliente prontamente respondeu: tudo bem, o senhor é que sabe. O nosso advogado, graças a Deus, estranhou aquela resposta tão imediata e resolveu reformular a pergunta. E perguntou: para quando adiamos então? Aí o nosso cliente finalmente revelou
que não sabia o que era procrastinar, quando afirmam, pelo amor de Deus, adiar nem pensar. Quer dizer, não teve humildade de perguntar o que era procrastinar. Ora, bolas, esse é o nosso problema. Procrastinar e adiar são sinônimos. Só que o procrastinar não faz parte do universo linguístico de todo mundo. Quer dizer, na área jurídica, tudo bem, mas saindo da área jurídica, há quem não saiba. E aí está o perigo. Agora você já sabe qual é o meu conceito de simplicidade vocabular. Se você pode adiar, para que procrastinar? Essa é a nossa primeira lição. Se você quer redigir com maior clareza, o primeiro passo é usar palavras simples. Lembre que palavras simples são palavras conhecidas, acessíveis e adequadas ao leitor do seu texto. E como saber se estamos utilizando palavras que atinjam o nosso público? Podemos ter dificuldades em uma simples definição de perfil para uma vaga. A comunicação oral pode gerar inúmeros problemas. Isso porque nem sempre é fácil fazer-se entender para outra pessoa, devido a inadequações de linguagem. Por exemplo, uma executiva que esteja interessada em contratar uma secretária precisa ser bastante clara com o encarregado do RH da empresa para que este tenha condições de encontrar a pessoa que mais se encaixe ao perfil da vaga. Se a executiva não se comunicar claramente, ou seja, usar de palavras difíceis para descrever o perfil desejado, a pessoa responsável pela contratação pode não entender e selecionar um funcionário que não corresponda ao perfil desejado. Portanto, muito cuidado com a comunicação. Para fazer-se entender, seja claro. Perceberam que a comunicação não fluiu porque a mensagem não chegou clara para o interlocutor, que nesse caso era o responsável pelo recrutamento? Sendo assim, o que é preciso fazer? Na verdade, somente adequar a linguagem basta, pois assim a executiva consegue comunicar-se claramente com o colega de outro setor. Assim como devemos evitar as expressões vulgares, os termos populares e as gírias, também nós não devemos nos preocupar em buscar palavras difíceis ou bonitas. O sucesso da comunicação está na compreensão do texto ou da mensagem, na simplicidade. Uma outra preocupação, o segundo passo em busca da clareza, é o cuidado que devemos ter com a precisão vocabular. Isto é, usarmos as palavras de acordo com seu verdadeiro significado. Mas isso é uma outra história. Espero que a nossa aula de hoje tenha sido do seu agrado e tenha aberto a sua mente na busca da clareza, que é a busca da qualidade da comunicação. Um grande abraço e até mais!